Eu gosto de testemunhos, gosto de música e de todas essas coisas. Mas não é só isso. É necessária a pregação da cruz. É necessária uma circuncisão do espírito para trazer vida. Foi aí que nossa sinceridade desapareceu. Já faz algum tempo que notamos a grande sinceridade. Quando um homem sabe que é errado que essas coisas se infiltrem em sua igreja e mesmo assim não lhes fala sobre isso? Onde está essa profunda sinceridade? Um ministro me disse: "Você vai perder seu ministério." Eu respondi: "Deus me deu este ministério, e se pregar a palavra de Deus fizer com que eu o perca, então eu perdi o barco em algum lugar." Deus honrará sua palavra. Ele está esperando por isso. Agora, não temos essa sinceridade. Parece haver tão pouco interesse. Deveria ser um tempo deste jubileu, agora mesmo, depois de sabermos e estarmos certos dessas coisas. Shreveport deveria estar zumbindo como uma serra elétrica. As prisões deveriam estar cheias, com pessoas penduradas nas janelas pregando o evangelho. As esquinas das ruas deveriam estar cheias de homens e mulheres testificando do poder de Deus. Ainda assim, nós afirmamos crer, mas perdemos a sinceridade e o entusiasmo que se requer para recebê-lo. Agora, essa é a verdade, é exatamente isso. E nunca mais voltaremos até que cheguemos a este ponto de apreciação do fato de Deus ter aberto um caminho para nós e depois de nos chamar e confirmar isso para nós por seu Espírito e por sua palavra, essa segurança que temos. Que tragédia é ver as igrejas nessa condição. Não que eu tenha algo contra as igrejas, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Agora, não há tristeza, há apenas uma forma ritualística. No entanto, Israel estava usando a palavra e o mandamento de Deus. E as igrejas de hoje tiram as coisas da Bíblia, mas não há sinceridade nisso. E quando Israel começou a tomar a palavra e os mandamentos de Deus e a transformá-los em um ritual, isso desagradou a Jeová, o doador da palavra. Foi nessa época, quando converteram a palavra de Deus em um ritual, que o poderoso profeta Isaías apareceu em cena. Leia-o, Isaías capítulo 1. Ele foi enviado a Israel. Eles o odiaram e finalmente o cerraram em pedaços. Mas o que ele fez? Ele os repreendeu. Declarou: Deus tem rejeitado suas festas solenes. Ele afirmou: isso se tornou um mau cheiro em suas narinas. O que era isso? A festa que Deus lhes havia ordenado, as luas novas, o sábado, as ofertas de sacrifício pelo pecado e assim por diante, que Deus havia dado a Israel. Eles fizeram disso uma tradição. Exatamente isso. Ó igreja, vocês veem o que parte o coração de um ministro? Quando o Pentecostes que ele nos deu, fizemos disso uma tradição. A sinceridade desapareceu da igreja. Não digo de toda ela, graças a Deus. Não foi de toda ela, mas da maioria. A sinceridade se foi. As pessoas não podem mais ouvir isso. Elas não querem ouvir. Preferem alguém que tenha mais polidez. Elas não querem isso. Bem, como foi naquela época, também é agora. Mas Deus lhes enviou Isaías, e ele foi muito claro, e lhes disse o que eles haviam feito. Leiam Isaías primeiro, quando forem para casa. Ouçam aquele profeta pregar. Ele lhes disse que era um fedor. Em outras palavras, Deus não queria o sacrifício mal cheiroso deles, um sacrifício que eles... O que haviam feito?
eles haviam contaminado seu sacrifício. Eles o contaminaram porque o realizavam sem sinceridade. Não estavam obtendo nenhum resultado. Ele disse: suas tradições. Ao virem com suas tradições, eles anulavam o poder de seus mandamentos. Hoje, nossa tradição está tirando o poder de nossa adoração, por nossa própria tradição. E dizemos: isso se refere a metodistas e batistas, são os pentecostais, somos todos nós juntos, por sua tradição. Tem perdido o poder, não porque não o fizeram. Sim, dizem, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Correto. Mas fizemos disso uma tradição. Eles cheiram mal diante dele. Vejam a razão. O adorador vinha e fazia isso apenas como um ritual, e somos culpados de fazer a mesma coisa. Fazemos disso um ritual, embora seja um mandamento de Deus. Por exemplo, recentemente, quando nossos movimentos começaram e Deus começou a acrescentar algo a eles, e nós seguimos com isso, fizemos disso uma tradição, e isso perdeu seu poder. Em vez de unir a irmandade, isso a separou. Às vezes fazemos isso apenas por uma tradição, sem a sinceridade necessária. É preciso entrar na festa de Deus com sinceridade. Sem sinceridade verdadeira, sem tristeza profunda pelos pecados, as pessoas chegam ao altar e muitas delas apresentam muita música, dançam um pouco, batem palmas, talvez corram de um lado para o outro no corredor e talvez falem em línguas. Agora, eu creio em falar em línguas, creio em correr de um lado para o outro nos corredores, creio em bater palmas, mas se não houver algum sentimento por trás disso, se não houver alguma sinceridade de que Jesus Cristo o purificou, não o faça, porque a senhorita Jones o fez, mas faça-o porque há algo pulsando em você, a tristeza por seus pecados e o gozo da vitória que você compartilha na ressurreição de seu sacrifício, a evidência de sua segurança eterna. Como você pode não ser sincero nisso? Eu creio que um homem pode gritar e não ser salvo. Creio que ele pode correr e não ser salvo. Creio que ele pode falar em línguas e não ser salvo. Creio que ele pode fazer qualquer uma dessas coisas e não ser salvo. Mas não se pode julgar todo mundo que faz isso. O outro lado diz: não há nada nisso, mas há alguém sincero nisso. Há alguém que obteve os resultados genuínos porque o fez com sinceridade, com base em sua fé no sangue derramado. E ele obteve a coisa certa, mas o outro está apenas imitando. E há muita imitação acontecendo, muita personificação, personificações carnais, imitações carnais. Se você vier buscar o Espírito Santo e deixar que ele, a fé que você tem nele, acrescente a isso a virtude, e a virtude o amor fraternal. 2 Pedro 1:7. Até que você seja edificado na estatura completa de Cristo. Então, a última coisa é o amor, que é Deus, o Espírito Santo, que o sela para o seu destino. Você não pode personificar, você pode imitar, mas, como eu disse ontem à noite, é como se um melro colocasse penas de pavão em suas asas e dissesse: vejam, eu sou um pavão. Ele simplesmente as adicionou, enfiou-as. Se houvesse algo em seu interior que o fizesse produzi-las, ele seria de fato um pavão, com certeza. Mas algumas pessoas estão tentando fazer algo para se parecer com outra pessoa ou imitar outra pessoa,
porque acham que conseguiriam. E veem o que isso faz? Isso nos leva de volta a um ritual e a um formalismo novamente. É o sangue, a vida que energiza e santifica sua vida. Isso é certo. Isaías lhes falou claro e declarou: Deus disse que está escondendo seu rosto de suas orações. Vocês têm sua forma ritualística, ainda que seja verdade. Vocês estão fazendo o que ele lhes disse, mas não estão fazendo com sinceridade. E vocês clamam dia e noite, mas Deus disse: o sacrifício de vocês é um mau cheiro para mim, e não o receberei mais. E quando orarem nessas condições, esconderei o meu rosto de vocês. Oh Deus, se as pessoas meditassem nisso, daria início a um Pentecostes. Deus disse que, embora vocês estejam corretos na palavra, mas se não o fizerem com amor e sinceridade, Deus disse que esconderia seu rosto e não ouviria suas orações. Veem? É desse jeito. Oh, você diz, você está tomando o Antigo Testamento, irmão Brana. Tudo bem, vamos tomar o Novo Testamento, 2 Timóteo 3. O Espírito Santo nos advertiu que nos últimos dias a igreja se afastaria da sinceridade e da fé. Eles teriam uma aparência de piedade, mas negariam o poder que acompanhava a coisa certa. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sim, Senhor, Deus odeia uma religião sem poder. E qualquer religião hoje que não tenha Cristo é sem poder. Mas qualquer religião em que Cristo esteja está sob seu próprio sangue e tem poder nela. Você diz que Deus odeia uma religião sem poder? Ele disse: vossas festas solenes são um mau cheiro. Acho que ele a odeia. Ele disse: isso me deixa enojado. E lembrem-se de que ele disse a essa rica igreja de Laodiceia: porquanto vocês são mornos. Em outras palavras, vocês me provocam náuseas. Eu os vomitarei da minha boca. E chegamos a esta era. Deus, envie-nos um Isaías para cortar a coisa em pedaços, apresentá-la diante do povo, que clame e não poupe. Você acha que ele seria aceito? Certamente que não. Mas ele clamaria do mesmo jeito. As festas solenes são um mau cheiro.